Olá a todos! Bem, hoje vamos fazer uma viagem um pouco diferente. Uma viagem para dentro de nós, bem para além dos sintomas que a gente sente no dia a dia. Vamos visitar o lugar onde a nossa saúde é, literalmente, construída. Uma incrível e super movimentada fábrica celular. É aqui que tudo começa. Pense um pouco, aquele cansaço que parece não ter fim? Uma inflamação que insiste em aparecer? Ou talvez aquela recuperação que demora uma eternidade depois de um esforço? Soa familiar? Pois é, são sensações muito comuns. Mas e se a verdadeira causa não estiver onde a gente costuma procurar? A verdade é que para encontrar a origem desses problemas, a gente precisa de um microscópio. Precisamos de olhar para o nível mais fundamental da nossa biologia, para o universo que existe dentro de cada um de nós, as nossas células. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Imaginem cada uma das nossas células, e temos trilhões delas, como uma fábrica super movimentada e muito bem organizada. Essa fábrica é a unidade básica que alimenta todo o nosso corpo, desde a energia que a gente usa para piscar os olhos até a reparação de um músculo. É fascinante. E aqui está o princípio central de tudo o que vamos conversar. Se há uma coisa para levar desta análise, é esta frase: toda a função celular depende da estrutura e toda a estrutura depende de nutrientes. Ou seja, a nossa fábrica só funciona 100% se as suas peças forem de qualidade, e essas peças são construídas com o combustível que a gente dá ao corpo, os nutrientes. Simples assim. Então, que tal uma visita guiada? Vamos conhecer os principais departamentos desta fábrica celular para entender exatamente como é que cada engrenagem funciona. A nossa primeira paragem é a sala das máquinas, a central elétrica da célula, as mitocôndrias. É aqui que se produz o ATP. Pensem no ATP como a moeda de energia do corpo. É o dinheiro que a célula usa para pagar por tudo. Sem ATP, a fábrica simplesmente para. E olhem só que interessante este contraste. É uma relação de causa e efeito super direta. Quando a central elétrica está a todo vapor, o resultado é o quê? Vitalidade, energia. Mas quando ela começa a falhar, o sintoma mais óbvio é a fadiga, a fraqueza. Faz todo o sentido, não faz? Então, qual é o combustível de alta performance para esta central elétrica? Bem, aqui estão os ingredientes-chave. Um complexo de vitaminas B, que são como os operários especializados, magnésio e um elemento essencial chamado CoQ10, que funciona quase como a vela de ignição que dá partida no motor. Seguindo o nosso tour, chegamos ao departamento de segurança e logística, a membrana celular. Pensem nela como os portões da fábrica, controlando tudo o que entra e sai, e também como o centro de comunicações, onde todas as mensagens são recebidas e enviadas. Quando este departamento funciona bem, a comunicação entre as células é harmoniosa, fluida. Mas se os portões estão danificados, a comunicação falha e sugere ruído no sistema que se manifesta como inflamação ou até resistência a hormonas importantes. E para manter este departamento em perfeitas condições, a estrutura precisa de tijolos de alta qualidade. Estamos a falar de gorduras saudáveis como o ômega 3 e os fosfolípidos, que são, na verdade, os blocos de construção principais da parede celular, e antioxidantes como a vitamina E, que a protegem do desgaste. Agora, vamos subir até ao último andar, à sede da empresa, ao escritório do CEO. O núcleo é o cérebro de toda a operação. É lá que estão guardados os planos genéticos e de onde saem todas as ordens que regulam a fábrica. A imagem aqui é muito poderosa. O núcleo saudável garante que os planos são lidos corretamente, sem erros. Mas quando a sede começa a ter problemas, os erros acumulam-se. E este processo de acumulação de erros é, essencialmente, o que a gente conhece como envelhecimento precoce. E o ponto crucial é que até a sede precisa de recursos para funcionar bem. Nutrientes como o folato, a vitamina B12 e minerais como o zinco e o magnésio são absolutamente fundamentais para proteger e manter o nosso centro de controlo em ótimo estado. Vamos descer de novo para o chão de fábrica, para a linha de montagem. O retículo endoplasmático é onde a ação acontece, onde as proteínas, que são os blocos de construção, e as máquinas da célula são montadas peça por peça. Uma linha de montagem eficiente significa que o corpo consegue construir e reparar tecidos muito depressa. Se a linha de montagem está lenta, talvez por falta de matéria-prima,
Um dos primeiros sinais é uma recuperação mais demorada depois de um exercício ou de uma lesão. E qual é a matéria-prima, neste caso? São os aminoácidos, os tijolos das proteínas e também alguns engenheiros de produção, como a vitamina B6 e o selênio, para garantir que a montagem aconteça sem falhas. Por fim, nenhuma fábrica consegue funcionar por muito tempo se acumular lixo e resíduos, certo? É aqui que entra a equipa de limpeza, os peroxissomos e os lisossomos. São eles os responsáveis pela reciclagem e pela desintoxicação da célula. Quando a equipa de limpeza está a fazer um bom trabalho, o ambiente dentro da célula mantém-se limpo e organizado. Mas se eles falham, o lixo acumula-se, criando um ambiente tóxico que, adivinhem só, gera inflamação e abre a porta a mais problemas. E para dar força a esta equipa de limpeza, precisamos de antioxidantes poderosos. O principal é a glutaciona, que podemos ver como o super-herói da desintoxicação celular, sempre apoiado por minerais como o selênio e o zinco. Ok, já visitámos os departamentos todos. Vimos a central elétrica, a segurança, a sede, a linha de montagem e a limpeza. E agora? Como é que a gente usa tudo isto para entender melhor o nosso corpo? Este mapa é a ferramenta que liga todos os pontos. É quase como um manual de instruções do nosso corpo. Vejam só, podemos traçar uma linha direta de um sintoma até a uma possível causa. Por exemplo, dor muscular. O mapa sugere olhar para a mitocôndria e para o retículo endoplasmático e os nutrientes-chave, magnésio, B6, aminoácidos. E a inflamação crónica. O mapa aponta para a membrana celular ou para a equipa de limpeza, que podem estar a precisar de mais ômega 3 e glutationa. É um novo jeito de pensar sobre os sinais que o nosso corpo nos dá. E assim, voltamos ao nosso princípio fundamental, mas agora com um olhar completamente novo. Cada sintoma pode ser uma pista sobre qual departamento da nossa fábrica celular precisa de mais apoio e que tipo de combustível específico está em falta. No fundo, a saúde é mesmo construída de dentro para fora. E isso leva-nos a uma reflexão final, uma pergunta para cada um de nós. Com base em tudo o que vimos e nos sinais que o corpo dá, qual departamento na sua fábrica celular talvez esteja a pedir um pouco mais de atenção hoje? Pensar nisso não é só um exercício. A resposta pode muito bem ser o primeiro passo para uma otimização da saúde verdadeiramente profunda.